quando nós falamos, quando é falado no Priorado de Sião, dentro do Código da Vinci, ele remete, ele lembra um pouco, tem alguma coisa que remeta à maçonaria, por exemplo? Não tem nada a ver com a maçonaria. O Priorado de Sião, resumindo, foi um doido de um francês lá que inventou esse priorado, porque queria provar que os franceses eram descendentes de Jesus Cristo e de Maria Madalena. Com todo respeito aos franceses, os franceses sempre tiveram o nariz muito arrebitado, mas daí a crer que eram descendentes de Jesus Cristo. E ele criou esse priorado, dos quais haveriam grandes pessoas como Leonardo da Vinci. Isso é tudo a cabeça desse francês, tá? Isaac Newton, que guardaria um segredo nas suas obras. O Leonardo da Vinci teria feito aquela Madalena na Santa Ceia, tal. E ele disse que esse priorado foi registrado em 1960, que esse priorado era da época dos Templários. Que o segredo dos Templários... Todo mundo sabe que os Templários eram podres de ricos. Né? E guardava os templos, guardava o templo, o antigo templo de Jerusalém, né? Então que ele colocou esse o priorado como sendo uma eminência parda e que teria sido fundado em 1099, certo? E que depois, então, quando os templários foram exterminados, o priorado continuou a guardar, que os templários, na realidade, guardavam o segredo da linhagem sagrada de Cristo. Mas o Priorado de Sião foi em 1960, uma farsa muito bem embolada e que o nosso Dan Brown soube muito bem aproveitar para ali, né? Você falou da maçonaria. Muita gente se acha herdeira do segredo dos templários. A Rosa Cruz, os maçons, mas aí são teorias complicadíssimas, né? Saiu nessa semana na revista super interessante, eu não sei se você chegou a ver, que fala que, ao contrário do que todo mundo fala, Judas era o apóstolo que Jesus Cristo mais gostava, que Jesus Cristo defendia. E depois, com isso, né, surgiram boatos de que, de repente, Judas poderia ser um dos apóstolos que, de repente, seria mais iluminado que Jesus Cristo, justamente pela coragem dele de trair a Jesus Cristo para poder fazer as pessoas referenciar o Filho de Deus e acreditarem no Pai. Você acha que, de repente, pode ter algum fundamento? O que você acha desse tipo de comentário? Se eu não me engano, esse texto é do século III, né? Então, a credibilidade que se deu para se escolher entre os apócrifos daquela época e os bíblicos era a antiguidade, né? Então, os textos bíblicos são o ano 70 de nossa era. Aí, olha, a gente faria de outro bloco de entrevista grandíssimo para discutir o que é livre-arbítrio, tá? Judas tinha o livre-arbítrio, né? E o que é a onisciência de Deus? Quer dizer, ele podia fazer o que ele queria, mas antes que ele fizesse, Deus já sabia. Então, a gente teria que dar uma aula de teologia sobre isso. Mas, por enquanto, é um assunto que eu não me detive ainda, mas, para mim, é um texto que, por ser do século III, a gente tem que ver com muito cuidado. Como é que mas nós vamos continuar ainda esse bate-papo. Sem dúvida nenhuma, daria para ficar mais muito tempo aqui. Eu vou voltar para falar de Judas. Vou escrever um artigo, tá, que vai sair em breve no DC. E sexta-feira eu convido todo o teu público, vai ter um debate sobre o Código da Vinci na UFSC. Olha que no bacana. Prédio Letras, convido o pessoal, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã na sexta-feira. Tá? Legal. Salma, muito obrigada pela tua presença com a gente. Imagine, o prazer foi meu. Obrigada mesmo. Okay. Encerramos o Estúdio 36 de hoje por aqui. Amanhã a gente se encontra às 9h30 da noite com muito mais. Até lá. Estúdio